Vamos iniciar a etapa 11 ou a aula 49 de História com Matemática, onde nós vamos trabalhar o descobrimento do Brasil, calendário, medida de tempo, números romanos e subtração com reserva. Vamos lá. Continuando a saga, do descobrimento do Brasil, que foi uma aventura e tanto. Então, nós paramos naquela parte, na aula anterior, que os portugueses estavam procurando, conseguir chegar às Índias de uma maneira, mais rápida, procurando uma outra rota alternativa, que fosse mais rápida, para que se conseguisse chegar até as Índias, para conseguir as mercadorias que eles precisavam ali para a época, para vender para todos os países ali da Europa. Naquela época ali, próximo de 1500. Mas a gente sabe que alguma coisa ali na rota que eles tinham traçado, aconteceu alguma coisa e houve o quê? Um desvio dessa rota. E eles pararam numa terra diferente, que eles acreditavam ser as Índias. Então eles fizeram o seguinte caminho aqui, ó. A rota da expedição, de Pedro Álvares Cabral foi a seguinte. Dia 9 de março, zarparam, lá do Porto de Lisboa, lá em Portugal. 14 de março, passaram pelas Ilhas Canárias. Dia 22 de março, passaram por Cabo Verde, próximo ali do continente africano. 23 de março, desaparecimento da nau de Vasco a Tahiti. 29 e 30 de março, adentraram a região de calmaria na zona equatorial. 10 de abril, passaram a 210 milhas de Fernando de Noronha. 18 de abril, estavam próximos da Baía de Todos os Santos. 21 de abril, avistaram sinais de aproximação de terra. No dia 22 de abril, avistaram o Monte Pascoal, mas que nessa época, no dia 22 de abril, não tinha nem nome ainda, depois que eles colocaram esse nome, tá? Nessa forma de relevo que eles viram aí, ao chegar aqui no Brasil, que eles acreditavam ser as Índias, tá? Muito bem. Olha aqui, esse quadro, essa obra de arte, retratando o quê? A chegada da nau, da caravela aqui, à terra firme, onde eles acreditavam ser as Índias, mas não era. Era uma terra diferente, desconhecida. No caso, o Brasil, mas ainda o Brasil não tinha esse nome, tá? E eles se depararam com o quê? Com os primeiros habitantes aqui, ó, na época lá de 1500. Quem eram? Os índios, que na verdade são indígenas, O jeito certo da gente se referir aos índios é usando o termo indígena. Mas ficou índios por quê? Porque os portugueses acreditavam que eles tinham chegado aonde? Nas Índias, E na verdade quem nasce lá na Índia nem é índio, tá? É indiano. Então, usar o termo índio, de uma certa forma, não é muito correto. Então, é melhor, para se referir aos primeiros habitantes aqui do nosso país, é melhor utilizar o termo indígena. É o mais correto. Então, vamos lá. E aqui está retratando, o encontro dos portugueses com os indígenas. Muito bem. O avistamento de terras, que aconteceu no dia 22 de abril de 1500, foi relatado, foi contado por Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, guarda esse nome, foi o escrivão da expedição. Então, ele veio na expedição com a missão de relatar, de escrever em cartas tudo o que aconteceu durante essa expedição. E ele escreveu nessa carta, da seguinte maneira.
No dia seguinte, 22 de abril, quarta-feira pela manhã, topamos aves a que os mesmos chamam de furabuchos. Neste mesmo dia, a hora de vésperas, entre 15 horas e 18 horas, entre 3 horas da tarde e 6 horas da tarde, avistamos terra. Primeiramente um grande monte, muito alto e redondo. Depois outras duas serras mais baixas, da parte sul em relação ao monte, e mais terra chã. Terra chã aqui é mais uma planície, tá? Um lugar bem plano, com grandes arvoredos. A um monte alto, o capitão, quem era o capitão na época da expedição? Pedro Álvares Cabral, né? Deu o nome ao monte de Monte Pascoal. E tem esse nome porque era na época da Páscoa que eles chegaram aqui no Brasil. E a terra, né, a nova terra, chamaram de Terra de Veracruz. A hora que eles se depararam lá com os habitantes, que eles viram, né, que não era bem na Índia que eles estavam, então eles pensaram, oh, é um lugar novo aqui. E aí eles deram o nome de Terra de Veracruz. Então o primeiro nome do Brasil, na verdade, foi Terra de Veracruz. Depois passou a ser Terra de Santa Cruz. Essa primeira expedição, que marcou os contatos iniciais entre os portugueses e os nativos são os indígenas, foi comandado por Nicolau Coelho. Ele e outros homens foram enviados para as margens da praia em um bote, para estabelecer uma relação com os indígenas, como a gente viu, né? Retratado naquela obra de arte que eu mostrei para vocês. E esses contatos, naturalmente, foram pacíficos, foram contatos tranquilos. Em outra passagem sobre os nativos, Pero Vaz de Caminha afirma que, ainda lá na carta que Pero Vaz de Caminha escreveu, olha só, a feição deles é parda, algo avermelhada, de bons rostos e bons narizes. Em geral, são bem feitos. Ambos traziam o lábio de baixo furado e metido nele um osso branco, e realmente osso, do comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do lábio, e a parte que fica entre o lábio e os dentes é feita a roque de xadrez, ali encaixado de maneira a não prejudicar o falar, o comer e o beber. Então aqui eles estavam descrevendo, né, a aparência dos indígenas. O contato foi calmo, houve troca de presentes entre as duas partes. E alguns dos indígenas foram levados à embarcação onde estava o capitão Mor, Pedro Álvares Cabral, para que ele os conhecesse. Foram-lhes dados alimentos e vinhos, mas eles rejeitaram a comida e não gostaram do que experimentaram, segundo o relato de Pero Vaz de Caminha. Bom, então por aqui terminou a nossa aula de história. Estudamos um pouco mais, né, sobre o descobrimento do Brasil. Na próxima aula nós vamos aprender um pouquinho mais, porque aconteceram muitas coisas depois que os portugueses chegaram aqui no Brasil e tiveram os primeiros contatos com os indígenas. Então muita coisa aconteceu e nós vamos estudar aos pouquinhos, tá joia? Agora nós vamos usar o descobrimento do Brasil para a gente estudar matemática. Então, vamos lá. O descobrimento do Brasil aconteceu no dia 22 de abril de 1500. Dia 22 de abril de 1500 marca o quê? O tempo. Indica uma data. E toda data ela é composta por
dia, o mês e o ano. No caso do descobrimento do Brasil, o dia foi 22, o mês foi abril e o ano 1500. Tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês o calendário do mês de abril desse ano, de 2021. Perceba aqui, ó, no calendário a gente tem os dias da semana. Sabemos que a semana tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, né? E que a semana começa no domingo. Então, o primeiro dia da semana é o domingo. Então, o D aqui no calendário significa domingo. S, segunda. T, terça. O primeiro Q, quarta-feira. O segundo Q, quinta-feira. O primeiro S, sexta-feira. E o último S é o último dia da semana, que é o sábado. Esse mês de abril, o dia 1º caiu, né? Em que dia da semana? Caiu numa quinta-feira. Então, vamos observar aqui, ó. Nessa fileira estão todos os dias do mês que serão domingo. Nessa outra coluna, todos os dias do mês que cairão numa segunda-feira. E assim por diante, ó, todos os dias do mês que cairão numa terça. Nessa outra coluna, todos os dias do mês que cairão numa quarta, e assim por diante. O mês de abril começou no dia 1º, na quinta-feira, e vai terminar no dia 30 de abril, que vai cair na sexta-feira. Tudo bem até aqui? Então, nós sabemos que o mês, ele tem a duração de 30 dias. Lógico que tem mês que tem menos dias, né? Que nem fevereiro, que tem 28, e quando o ano é bissexto, 29 dias. E tem alguns meses do ano que tem 31 dias, tá? Mas para o comércio, a gente guarda o mês como tendo 30 dias. Tá joia? Então, vamos lá. Aqui no calendário, normalmente vem marcado os dias importantes, que vai ter alguma comemoração. Então, vamos lá, ó, dia 2. No dia 2, que foi numa sexta-feira, a gente comemorou o quê? A Paixão de Cristo. No dia 4, que foi num domingo, comemoramos a Páscoa. No dia 21, comemoramos o dia de Tiradentes, que é um personagem, né, uma figura muito importante da nossa história do Brasil. Mais para frente, nós vamos também estudar Tiradentes. E no dia 22 de abril, o que aconteceu? O que nós estamos estudando? Descobrimento do Brasil. Então, o Brasil, no dia 22 de abril, comemora o descobrimento do Brasil. E vai cair, ó, dia 22, tá na coluna da quinta-feira. Tudo bem? E aí no calendário tem outras coisas também. Às vezes, alguns calendários marcam as fases da lua, né? No caso aqui, ó, minguante, crescente, nova e cheia. A lua tem 4 fases.